Capítulo 50. O Sr. Bennet lamentava ter desperdiçado todo o seu rendimento sem tomar as devidas precauções para garantir o futuro da mulher e das filhas. Agora, mais do que nunca, se arrependia de não o ter feito. Lydia estava em dívida com o tio, não só em dinheiro como em honra e bom nome. Só a ele caberia a satisfação de obrigar um dos piores rapazes da Grã-Bretanha a se casar com sua filha. Preocupava-o seriamente que a solução tivesse sido conseguida apenas graças ao seu cunhado. Resolveu averiguar a importância exata do seu auxílio e arranjar uma maneira de saldar a dívida tão breve quanto possível. Quando se casou, o Sr. Bennet achava que não precisava economizar, pois teria naturalmente um filho. Esse filho seria herdeiro de seus bens e desse modo veria garantido o futuro da viúva e dos filhos menores. 5 filhas, sucessivamente, vieram ao mundo, mas nada de filho. Muitos anos após o nascimento de Lydia, a Sra. Bennet ainda acreditava no filho. Por fim, teve de renunciar a tal esperança. Mas nessa altura, já era tarde demais para poupar. A Sra. Bennet não tinha feitio para economizar, e só a moderação do marido os impedia de exceder o rendimento. Segundo o contrato de casamento, 5.000 libras seriam deixadas para a Sra. Bennet e os filhos. A partilha deveria ser feita de acordo com a vontade dos pais. Em vista do que acontecera a Lydia, tal ponto deveria agora ser definido, e o Sr. Bennet não hesitava em aceitar os termos da proposta que lhe tinha sido feita. Em termos tão precisos, mas cordiais, ele exprimiu sua gratidão pela bondade do cunhado. Em seguida declarou sua plena aprovação a tudo que tinha sido feito e a sua aceitação dos compromissos que o Sr. Gardiner aceitara em seu nome. Nunca imaginara que fosse possível convencer Wickham a casar com sua filha, em termos tão convenientes. As 100 libras que deveria pagar anualmente não representavam um déficit real de mais de 10 libras. O fim da mesada de que Lydia dispunha, assim como os belos presentes em dinheiro que continuamente lhe chegavam às mãos por intermédio da Sra. Bennet, cobririam grande parte das despesas que Lydia pudesse fazer. A outra surpresa agradável, considerava ele, fora a facilidade com que tudo se resolvera sem lhe dar qualquer trabalho. Seu desejo era, agora, pensar o menos possível no assunto. O ímpeto que se lançara na perseguição da filha fora apenas fruto momentâneo da sua cólera. Cessada esta, o Sr. Bennet recaiu em sua indolência habitual. A carta fora desde logo despachada, pois, embora lento na elaboração dos seus projetos, ele era rápido na execução. Pedia ao Sr. Gardiner que lhe desse uma relação detalhada das suas despesas, mas não mandava dizer a Lydia, pois ainda estava ressentido com ela. As boas notícias em breve se propagaram. Teria sido mais interessante se a própria senhorita Lydia tivesse regressado, ou a mandasse em reclusão para algum lugar distante. Mas o casamento já era suficiente para os mexericos. As velhas invejosas de Meryton continuaram a enviar seus votos de felicidade com o mesmo secreto contentamento com que antes exprimiam suas condolências, pois embora a situação tivesse mudado com um tal marido, a desgraça de Lydia era certa. A Sra. Bennet, que passara 15 dias sem sair do quarto, naquele grande dia tornou a ocupar seu lugar à cabeceira da mesa. Sua satisfação era extrema. Nenhum sentimento de vergonha atenuava seu triunfo. Desde que Jane completara 15 anos de idade, o maior desejo da Sra. Bennet fora ver uma das filhas casadas. Agora ele estava a ponto de se realizar. Todos os seus pensamentos giravam em torno dos preparativos para um casamento no melhor estilo, tais como as musselinas finas, novas carruagens e criados. Procurava lembrar-se de uma casa nas redondezas que servisse para a filha, e desconhecendo as possibilidades do casal, recusava muitas das que lhe sugeriam por considerá-las modestas e simples demais. Hyde Park talvez servisse, dizia ela, se os Golds consentirem em sair, e aquela casa grande em Stoke também daria, pena que a sala de visitas seja muito pequena. Quanto à casa de Pulvis, os telhados são horríveis. O Sr. Bennet deixou-a falar sem interrupção enquanto havia criados por perto, mas quando estes saíram, disse:
Senhora Bennet, antes que tome alguma dessas casas, ou todas elas para sua filha, considero indispensável chegarmos desde já a um acordo sobre tal assunto. Saiba que há pelo menos uma casa em que eles não serão admitidos. Não pretendo encorajar a imprudência de ambos ao recebê-los em Longbourn. A tal declaração seguiu-se uma longa polêmica, mas o Sr. Bennet mostrou-se firme. O assunto em breve os conduziu a outro, e a Sra. Bennet descobriu com espanto e horror que o marido não estava disposto a adiantar um só tostão para as despesas do enxoval. Declarou intransigente que não seria ele quem, por ocasião do casamento da filha, lhe daria o menor sinal da sua estima. A Sra. Bennet recusava-se a compreender e a aceitar tal atitude. Achava impossível que ele levasse seu ressentimento a ponto de recusar à filha um dos privilégios sem o qual o casamento dela pareceria quase que inválido. A Sra. Bennet era muito mais sensível à vergonha de ter casado a filha sem roupas novas do que à desonra causada pela fuga e pelo fato de ter vivido 15 dias com Wickham sem ser casada. Elizabeth mais do que nunca se arrependeu de ter se deixado levar pela aflição do momento e revelado ao Sr. Darcy seus anseios quanto ao futuro da irmã. Com o casamento realizado em breve, talvez tivessem podido esconder tão vergonhoso fato de todos não diretamente relacionados à família. Ela não receava que o caso se espalhasse por intermédio dele. Havia atualmente poucas pessoas em cuja discrição ela tivesse maior confiança. Mas em contrapartida não havia ninguém cujo conhecimento da leviandade da irmã a mortificasse tanto. Não era que temesse qualquer desvantagem para si mesma, pois de qualquer modo parecia haver um abismo intransponível entre eles. Mesmo que o casamento de Lydia tivesse se realizado da forma mais respeitável, não era possível que o Sr. Darcy insistisse em se relacionar com uma família contra a qual tinha tantas objeções e às quais se vinha juntar uma outra, a de um parentesco íntimo com o homem que ele tão justamente desprezava. Não era, pois, de estranhar que ele hesitasse. O desejo de obter a consideração de Elizabeth, desejo por ele manifestado em Derbyshire, nunca sobreviveria a tal golpe. Elizabeth sentia-se humilhada e ferida. Tinha remorsos, mas não sabia bem de quê. Ansiava pela estima dele quando acreditava não poder jamais gozar dela. Queria ter notícias dele, e não tinha a menor esperança de que ele lhe escrevesse. Agora que não via possibilidade de encontrá-lo, acreditava que poderia ter sido feliz com ele. Que triunfo seria para ele se pudesse saber que as propostas que há 4 meses ela tão orgulhosamente recusara seriam recebidas agora com alegria e gratidão. Ele era generoso, disso Elizabeth não tinha a menor dúvida. Havia mesmo poucos homens mais generosos. Mas para não sentir triunfo numa ocasião como esta, era preciso que não fosse humano. Elizabeth começou a compreender então que o Sr. Darcy era o homem que mais lhe convinha, tanto pelo seu temperamento como pelas suas qualidades. O temperamento dele, embora oposto do dela, vinha ao encontro dos seus desejos. Tal união apenas resultaria vantajosa para ambos. A espontaneidade e naturalidade de Elizabeth contribuiriam para suavizar o temperamento e melhorar também as maneiras dele. Darcy, por outro lado, teria um benefício ainda maior a receber com a segurança do seu julgamento e a sua experiência do mundo. Em breve, o Sr. Gardiner tornou a escrever ao cunhado. Aos pedidos do Sr. Bennet, ele apenas respondeu que estava bem disposto a dar do seu melhor para o bem de qualquer membro da família, e concluiu rogando que não se mencionasse mais o assunto. A principal finalidade da carta era anunciar que o Sr. Wickham decidira sair da milícia. Desejaria muito que ele o fizesse assim que o casamento fosse marcado, acrescentava ele na carta, e creio que concordará comigo em como esse passo é desejável, tanto para ele como para minha sobrinha. O Sr. Wickham tem intenção de entrar no exército regular, e alguns dos seus antigos amigos estão dispostos a apoiá-lo. Prometeram-lhe um posto de tenente no regimento do general atualmente aquartelado do norte. Há toda a vantagem em que ele permaneça longe daqui. Wickham parece cheio de boas intenções, e espero que uma vez entre pessoas estranhas,
ambos se mostrarão prudentes e procurarão salvar as aparências. Escrevi ao Coronel Foster, informando-o da nossa atual situação e pedindo-lhe que tranquilize os vários credores de Wickham, Brighton e arredores. Com promessas de rápido pagamento, assumi tal compromisso. Peço-lhe que faça o mesmo com os credores dele em Meryton, dos quais lhe envio a lista de acordo com as informações do Sr. Wickham. Ele confessou todas as suas dívidas, e espero que ao menos não nos tenha enganado. Eles partirão logo para a sede de regimento, a não ser que o senhor os convide primeiro a ir a Longbourn. A senhora Gardner informou-me que a sobrinha ansiava por ver a todos antes de partir para o norte. Ela está bem. Pede-me que lhes envie a ambos toda a sua afeição. O Sr. Bennet e as suas filhas compreenderam tão bem como o Sr. Gardner quais as vantagens da saída do Sr. Wickham do regimento da milícia. A Sra. Bennet é que não se conformava com a ideia. Lydia iria morar no norte justo quando a mãe teria todo o prazer e orgulho da sua companhia. Seu desapontamento foi grande. Além disso, era uma pena que Lydia fosse afastada de um local onde tinha tantas relações. Lydia simpatizava tanto com a Sra. Foster, dizia ela. É uma pena mudá-la para tão longe. Além disso, havia tantos rapazes que ela apreciava. Os oficiais do regimento do general podem não ser tão amáveis. A insinuação do Sr. Gardner poderia ser tomada como um pedido formal para que Lydia tornasse a ser admitida na família antes da sua partida para o norte. A princípio, o Sr. Bennet mostrou-se intransigente a tal pedido, mas Jane e Elizabeth, que comungavam das mesmas ideias, eram da opinião de que, para o bem da irmã, não lhe deveria ser negado o apoio dos pais. Pediram com tanta insistência e, ao mesmo tempo, com tanta doçura, que conseguiram demover o pai e obter dele a permissão para que os dois visitassem Longbourn após o casamento. Quanto à Sra. Bennet, era com satisfação que ela encarava aquela oportunidade de exibir nas redondezas sua filha casada, antes do exílio dela no norte. O Sr. Bennet escreveu então ao cunhado, informando-lhe sua anuência ao pedido. Elizabeth, contudo, não pôde deixar de se surpreender por Wickham, por ter concordado com o plano. Se tivesse consultado apenas seu coração, o encontro com ele seria a última coisa no mundo que ela mesma desejaria.